Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor agora nos ajude, nos ensine, nos dê entendimento, possamos ouvir e entender a pregação de hoje. Me dê o poder do Espírito para que eu possa pregar com o Seu poder. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então começar o nosso estudo, ou recomeçar o nosso estudo que estamos fazendo sobre escatologia. E nós estamos já desde a semana passada falando sobre Satanás e sobre alguns aspectos ligados com ele. Hoje nós vamos falar sobre Satanás e o abismo, do que nós lemos aqui na nossa leitura de hoje. E o abismo, a gente vê mencionado no versículo 3, onde fala que ele foi lançado no abismo, um anjo desceu do céu. João relata que viu isso e viu o anjo lançar o diabo, que é Satanás, a antiga serpente, o dragão. Então deixa bem claro de quem se trata aqui. Mas foi lançado no abismo. E nós temos então aí na nossa leitura várias palavras ligadas com prisão. Nós temos, por exemplo, a palavra-chave: prender, amarrar, lançar, encerrar, soltar. Todas as palavras nesses 3 versículos que nós lemos que fala sobre prisão, sobre aprisionar, sobre encarcerar. Então nós podemos dizer, pelo que nós lemos, que fica abundantemente claro que Satanás vai ser preso. Mas aí ficam algumas questões. Quando que isso vai acontecer? Ou será que já aconteceu? Aonde que vai ser? Por quanto tempo que será essa prisão? Será essa uma prisão temporária? Será uma prisão eterna para o resto da eternidade? Bom, a partir desses versículos nós vamos ver essa questão e abordaremos outras questões também e outras perguntas. Então, vamos começar vendo, primeiramente, estritamente a respeito de Satanás e o abismo que é mencionado. Nós lemos agora há pouco no versículo 3, e lançou-no no abismo e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, nós podemos ver só por aí que essa prisão de Satanás não vai ser uma prisão eterna, não vai durar toda a eternidade, não vai ser para sempre. Ela vai ser uma prisão, ele vai ser encerrado, nós lemos no início do versículo 3, e no final do versículo 3 fala que ele vai ser solto por um pouco de tempo. Essa soltura vai acontecer depois de 1000 anos. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que esses 1000 anos está se referindo ao reino milenar de Cristo. Mas nós vamos voltar para essa questão daqui a pouco. Então, não significa, apesar de que ele vai ser preso, vai ser lançado no abismo, que ele foi, as palavras-chave, prendeu, amarrou, encerrou, soltou, não significa que ele, Satanás, nunca esteve no abismo. Ele vai ser trancado, limitado, confinado ao abismo, mas isso não quer dizer que ele nunca esteve lá ou que ele nunca teve acesso àquele lugar. E nós vamos ver mais adiante que Satanás tem sim acesso ao abismo, mas mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele vai ser encarcerado e confinado lá durante o milênio, como nós lemos aqui. Acabando os 1000 anos, será solto da sua prisão. Então ele vai ser confinado, amarrado, trancafiado no abismo durante um período de 1000 anos. Claro, como já falei, uma referência clara ao milênio. E, contudo, essa não é a única prisão, não é um único lugar de confinamento onde há demônios, onde há o diabo, os seus anjos caídos. Não é um único lugar na Bíblia que faz menção disso. Por exemplo, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, e no versículo 4, nós temos o seguinte, diz assim:
Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que confunde um pouquinho, às vezes, essa leitura é que fala que eles foram lançados no inferno. Temos que lembrar que a palavra inferno no Novo Testamento é traduzida de várias outras palavras diferentes, mas que acabam sendo traduzidas como inferno, porque não é que não seja o inferno, mas não é o inferno. Existem vários lugares que são dado o nome de inferno, mas são lugares distintos e nítidos. Vai ser cadeia, lançados no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão. Então, está falando sobre cadeia, está falando sobre uma prisão, né? E essa prisão não é necessariamente o abismo que a gente leu lá em Apocalipse, agora há pouco, onde fala que ele foi lançado no abismo. Essas cadeias, essa prisão de 2 Pedro 2,4, não é necessariamente aquelas que está falando lá em Apocalipse. A palavra inferno, para você ter uma ideia, a palavra inferno que nós lemos em 2 Pedro 2,4 é a tradução da palavra Tártaros. A palavra grega Tártaros é traduzida aqui como inferno, e é a única ocorrência em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, dessa palavra Tártaros. Ela não aparece em mais nenhuma outra ocasião. A palavra inferno aparece, mas não a palavra Tártaros. Essa palavra, então, é específica, e nós vamos voltar a esse ponto Tártaro daqui a pouquinho, mais adiante, mas vamos deixar isso de lado por um instante, porque eu quero ver agora rapidamente algumas referências entre a besta, que nós sabemos que é o anticristo, que é empoderado pelo diabo, com a besta e esse abismo que é mencionado. Como nós já vimos em episódios passados da série que estamos estudando, nós sabemos que a besta, que é o anticristo, ele sai do abismo. Lá em Apocalipse 11:7 diz: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aqui está falando sobre as duas testemunhas que nós estudamos algumas semanas atrás, e aqui fala que a besta, ela vai subir do abismo. Marque bem essas palavras, que a besta, ela vai subir do abismo. Lá em Apocalipse 17, versículo 8, diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui está falando que a besta, mais uma vez, ela, veja bem, fala que ela já é, não é e há de ser. Então está falando sobre 3 situações, onde ela foi, deixou de ser e voltou a ser. Isso, claro, está falando sobre o anticristo, lembrando que o anticristo, no meio da tribulação, ele é morto. Então aqui, falando de ponto de vista fora da cronologia aqui na Terra, ele de fato, ele foi, ele deixou de ser porque morreu, e ele há de ser, ele voltou a ser, por quê? Porque ele subiu do abismo. Então temos 2 instâncias aqui, onde fala que a besta, o anticristo, subiu do abismo, Apocalipse 11:7 e Apocalipse 17:8. Agora, isso é curioso, porque como nós já vimos lá no início, a gente viu que a besta, o anticristo, na realidade, ele inicialmente entra no palco mundial e ele é descrito como subindo do mar, não do abismo. Lá em Apocalipse 13, versículo 1, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então, aqui fala que a besta foi vista subindo do mar. Uma besta que subia do mar. E nós lemos lá em Apocalipse 11:7 e 17:8, que ela sobe do abismo. Então, afinal de contas, ela subiu do mar, ou a besta subiu do abismo? Porque aqui a Bíblia está dizendo que subiu dos dois. Então, para a gente entender isso, e há uma resposta perfeitamente lógica para isso, na primeira ocasião, quando o anticristo, a besta, entra no cenário mundial, logo após o arrebatamento, ele vai subir do mar, e do mar aí representando as nações, as populações das nações da terra. Então, ele vai ser alguém que vai ser do mundo, indicando que ele não vai ser judeu, tá? O falso profeta provavelmente vai ser judeu, que fala que ele vai subir da terra.
da terra ali, indicando aquela área, aquela terra, a terra de Israel. Mas o anticristo é dito que ele sobe do mar, ou seja, da população, das nações, dos povos. Mas ali é quando ele entra em ação, ou ele entra em cenário na sua primeira vinda. Agora, no meio da tribulação, como eu mencionei, a besta, o anticristo, morre e ressuscita. Lá em Apocalipse 13, no versículo 3, nós lemos assim, e vi uma das cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, a besta, o anticristo, ele foi ferido mortalmente, fatalmente, ele morreu, mas ele foi curado, ele ressuscitou, entre aspas, ele voltou. Por isso que fala, que nós lemos agora há pouco, sobre a besta aqui, falando sobre o anticristo, a besta que não foi, e será, voltou a ser. Então está falando sobre o fato que ele foi, morreu e vai voltar. É justamente isso. Então, lá em Apocalipse 11:7, que fala que ele subiu do abismo, lá em Apocalipse 17:8 fala que ele vai subir do abismo, ali está falando sobre a entrada ou o retorno ao cenário mundial depois da sua morte e ressurreição. Depois que ele morreu, foi morto, ferido fatalmente, depois que ele foi curado da sua chaga mortal, é aí que ele é referido e dito como subindo do abismo, porque quando o anticristo vem a primeira vez, ele vai ser um ser humano, ele vai ser alguém controlado, empoderado pelo anticristo, mas na segunda metade, depois da sua morte e sua ressurreição, o corpo do anticristo, o corpo dele vai ser possuído por Satanás, será o próprio Satanás que estará dentro do corpo. Então ali será o próprio Satanás habitando dentro daquele corpo. Então as pessoas vão pensar que ele voltou dos mortos, só que ele não voltou. A alma do anticristo morreu e foi embora, foi para o inferno. Mas o corpo dele foi possuído por Satanás, e Satanás está no abismo, nessa ocasião aqui. Então, quando fala que ele subiu do abismo, é porque Satanás subiu do abismo, tomou posse daquele corpo morto e voltou a atuar, a falar, a agir, e todo mundo ficou maravilhado. Todo mundo ficou surpreso, ficou encantado com aquela situação, porque viram que ali o morto ressurgiu, voltou dos mortos. E é justamente aí que nós temos o termo anticristo também. Ele vai dizer, olha, tem um impostor na narrativa dele, o impostor que morreu, mas o corpo dele dizem que viu, mas ninguém não viu, e dizem que apareceu, mas nem todo mundo viu. Já aqui não, aqui nós vamos ter cobertura via satélite de uma pessoa que morreu, estava comprovadamente morta, ferida, conhecidamente, notoriamente morta, e essa pessoa vai voltar a viver, a mesma pessoa a falar, andar, agir, governar, e todo mundo vai ver, não haverá dúvida. Então ele vai dizer, eu sou o Cristo verdadeiro, eu ressurgi, estou provando, mostrando aqui, não só para alguns poucos seguidores, mas para todo mundo ver. Todo mundo viu as imagens, todo mundo viu o noticiário, todo mundo leu as manchetes, viu as fotos que eu morri, olha aqui de volta. Então, justamente quando fala aqui que ele subiu do abismo, está falando sobre essa segunda aparência dele, depois da morte em que ele foi ressurgir. Então, é dessa ressurreição que fala subir do abismo. Esse abismo não é o inferno. Nós vamos voltar e falar mais daqui a pouquinho, mas esse abismo não é o lugar dos mortos perdidos. Esse abismo é um lugar à parte, é um lugar diferente, e nós vamos ver por que é isso. Então, primeiramente, nós temos visto que a relação entre Satanás e o abismo, que ele tem acesso, ele vai ser preso, trancafiado lá, mas não quer dizer que ele nunca esteve lá até o momento que ele for preso. Agora, sobre o fato que o abismo não é o inferno. Abram suas Bíblias para Lucas capítulo 8 e versículo 30, onde nós vamos ver que de fato o abismo não é o inferno. Diz assim o versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Aqui nós lemos um relato, esse episódio, quando Jesus expulsou uns demônios da vida de um possuído. E nesse episódio, Jesus ele explica aqui, falou qual é o seu nome, ele falou Legião, porque somos muitos,
Então, o que está acontecendo aqui é que Jesus expulsou essa legião de demônios, e os demônios, note aqui, o pedido dos demônios, falou, não nos mande para o abismo. Os demônios falaram, você vai expulsar a gente desse corpo, a gente não pode fazer nada, mas nós temos um pedido a fazer. Não nos mande para o abismo. Então, esse abismo é um lugar, é um local específico para demônios. Eles não disseram, não nos mande para o inferno. É interessante notar, porque a palavra inferno, lá em 2 Pedro 2,4, quando fala que Deus havia lançado no inferno, entregou as cadeias de escuridão, os anjos caídos que pecaram. Então, a palavra inferno, lá em 2 Pedro 2,4, é a palavra tártaros, que não é a mesma palavra que é utilizado aqui para abismo. Aqui a palavra abismo é a palavra abismo mesmo, não é a palavra tártaros e não é a palavra inferno usado em outros lugares. Ou seja, os demônios pediram para ir para um lugar específico e não era o inferno, era o abismo. Tá? Lá em Judas, capítulo único, né, versículo 6, nós temos a referência a essa habitação, essa prisão específica, né, que diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Bom, aqui é outra referência a um lugar específico para anjos caídos, para demônios, tá? E é a palavra prisão. A palavra prisão, em Judas 6, é o seguinte, é a palavra grega desmon. A palavra desmon, ela significa literalmente correntes, tá? Correntes, ligas, correntes. Então, aqui quando fala na escuridão e em prisões, e em correntes, até ao juízo daquele grande dia. Então, você veja como a Bíblia tem várias menções sobre lugares específicos para a detenção ou habitação de demônios, e não seres humanos não salvos que morrem e vão para o inferno, como nós temos lá em Lucas, também Lucas 16 fala sobre isso, falaremos um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas existem lugares, então nós temos que entender que há distinção. Às vezes a gente pensa, inferno, é tudo uma coisa só, quem é perdido vai para lá, Satanás está lá, os demônios estão lá. Não, não é assim, existe uma distinção, existem lugares diferentes, distintos um do outro. Em Apocalipse 9, nós temos um episódio da tribulação, que é um tanto aterrorizante, um tanto horripilante, e diz assim, Apocalipse 9, versículo 1, parece até uma coisa saída de um filme de horror, um filme de ficção científica, mas isso vai acontecer literalmente na Terra. Apocalipse 9, versículo 1 fala assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Muito bem, vamos ver aqui a palavra abismo, né? Vemos aqui a palavra, o poço do abismo. Essa palavra, versículo 2, e abriu o poço do abismo. A palavra poço é a palavra a palavra grega freá, e a palavra abismo significa algo sem fundo. Então, quando fala o poço do abismo, é um poço sem fundo. É um poço que não acaba, é um poço que não tem fundo, é sem fundo. Então, aqui é traduzido como abismo. Tá? Aí continua, e subiu fumaça do poço, ou seja, do freá, esse poço quer dizer um buraco, um poço, né? Só que esse poço não tem fim, é descrito aqui, e saiu fumaça desse poço, e da fumaça saíram gafanhotos. Aí você pergunta, pastor, saem o quê? Gafanhotos? Que a Bíblia fala. Mas que gafanhotos são esses? Esses gafanhotos são demônios, são anjos caídos que estavam habitando, estavam presentes dentro desse poço de abismo, dentro desse local, estavam lá dentro. E quando o anjo desceu e abriu a porta do poço, saiu fumaça,
como de uma fornalha, nós lemos aqui, e junto com a fumaça, dentro da fumaça, saíram gafanhotos, que eram demônios. Fisicamente, literalmente, demônios saíram de dentro. Eram descritos como gafanhotos, e foi-lhe dado o poder que tem os escorpiões. Qual o poder que tem o escorpião? O poder do escorpião está na sua picada, de picar, usar o seu ferrão, tem na cauda, e picar, e dói muito. Quem já foi picado com um escorpião sabe que dói muito, muito mesmo a picada de um escorpião. Agora, diz assim, se você dá um pulinho no versículo 9, no capítulo 9, dê um pulinho até o versículo 7, ele fala um pouquinho mais sobre esses gafanhotos. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes às de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então você vê que eles eram como gafanhotos, né? A Bíblia fala que da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Só que ao ler a descrição desses gafanhotos, a gente vê que de gafanhoto eles tinham uma aparência que lembrava, imagino, se você vendo assim de longe, você poderia confundi-los com um gafanhoto, no sentido da sua visão, da sua postura, talvez da sua construção, da sua aparência, mas eram muito diferentes de gafanhotos, em que eles tinham cabelo, gafanhoto não tem cabelo, como cabelo de mulheres, ou seja, cabelo comprido, tinha o rosto como se fosse o rosto humano, mas os seus dentes eram como dentes de leões, dentes felinos, eles tinham uma cauda como de escorpião, e tinham um aguilhão na cauda, e eles tinham asas. Escorpião não tem asa, mas esses tinham asas, talvez daí que venha a semelhança com um gafanhoto. Enfim, nós damos para ver aqui que isso não era exatamente um gafanhoto normal, mas era gafanhotos em sua aparência, em sua descrição geral, e João deu mais detalhes a respeito. Mas eles foram dado poder para danificar os homens por 5 meses. Note que não foi dado poder para matar os homens, só danificar, ou seja, ferir. Ninguém ia morrer, eles não iam matar ninguém, eles iam danificar aos homens. Agora, o que é que esses gafanhotos vão fazer nesse danificar os homens? Bom, vamos voltar para o versículo 4 de Apocalipse 9, nós lemos 9, 1 a 3, nós lemos 9, 7 a 11, vamos ver o meio aqui, o 4 ao 6, né? Que diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem. Veja só, e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Veja como é importante ver isso em ligação com o versículo 11, onde fala que eles foram dados poder para danificar os homens, mas não para matar. O tormento vai ser tamanho, vai ser tão grande a dor e a agonia que vai ter dessa danificação, desses ataques que eles vão fazer nos homens. E note, os homens que estão rebeldes, os homens que não estão do lado de Deus, os homens que não têm o selo, não têm a marca de Deus, porque não vão ferir quem é salvo, e não vão ferir a criação, não vai ferir erva, não vai ferir árvore, não vão danificar os rios, nem os mares, eles vão apenas atacar os homens perdidos, mais nada. Eles vão focar apenas nos homens perdidos que não têm o selo de Deus. Quem tem o selo de Deus, eles não vão chegar perto, não tem autoridade, poder, permissão para chegar perto, mas quem não tiver o selo de Deus, eles vão atacar, e o tormento vai ser tamanho que os homens vão tentar morrer, eles vão buscar a morte, vão tentar suicídio, vão buscar a morte, mas a morte vai fugir. É como se Deus apertou o botão de pausa na morte. Ele falou, por 5 meses ninguém morre. Vocês vão querer fugir da morte, vocês vão querer se matar, lembrando que essas pessoas que não creem em Deus,
acreditam que morreu, acabou. Então, se eu estou sofrendo, morreu, acabou. Poucos sabem eles que quando o perdido morre, aí é que o sofrimento começa. Mas eles não sabem disso, tanto que estão querendo sair daquele sofrimento, sair daquela agonia, sair daquela dor, buscando a morte, achando que a morte vai trazer algum alívio. Mas para o perdido, a morte não traz alívio nenhum. Simplesmente piora e muito, porque eles vão para o inferno. Então, eles buscarão a morte, mas ninguém vai morrer. Agora, note como esses demônios, esses gafanhotos, eles saem de onde? Eles saem do poço do abismo. Eles saem do poço do abismo. Então vamos ver algumas características do abismo, ou dos lugares chamados de abismo. Tá? Então nós já vimos a relação entre Satanás e o abismo, nós vimos que o abismo não é o inferno. Vamos ver agora algumas peculiaridades em relação ao abismo. Bom, esse abismo tem certas características específicas que nós podemos deduzir. Para começar, esse abismo ele detém demônios que atormentarão o mundo. Lá em Apocalipse 9, versículo 3, acabamos de ler que a fumaça, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E eles então foram atormentar a terra. Então nós sabemos que esses vão sair do abismo. Tá? Esses gafanhotos vão sair do abismo. O abismo, ele tem um rei. Se você olhar no versículo 11 de Apocalipse 9, que é justamente de onde saiu esses gafanhotos diabólicos, infernais, diz assim, Apocalipse 9:8, e tinham sobre si rei. Veja bem, os gafanhotos, esses demônios, tinham um rei, tinham um líder, e eles saíram do abismo, então eles tinham um rei que também saiu do abismo. Diz assim, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, a palavra abismo, e em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Tanto Apolion em grego e Abaddon em hebraico, o sentido, o significado em português dessas duas palavras é destruidor. Esse era o nome desse anjo, obviamente um anjo caído, era um demônio, o nome dele era Destruidor. E ele era o líder, o rei do abismo e também o líder e o rei desse grupo, dessa nuvem de gafanhotos, / escorpião, / demônios que estão aterrorizando. E nós sabemos também que o abismo é o lugar onde a besta que mata as duas testemunhas, de onde ele vem. Nós lemos aqui Apocalipse 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando as duas testemunhas acabarem o seu testemunho, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então, a besta, que é o anticristo revivificado, ressurgido, ele, como nós já vimos, ele vem do abismo, porque é lá que o Satanás, que vai tomar posse do corpo, vai sair do abismo. Resumindo, ou seja, Satanás tem como abismo um dos lugares da sua habitação. Ele tem acesso a esse abismo, ele tem autoridade sobre os demônios. As pessoas perguntam, mas pastor, será que esse Apolion, esse Abaddon, esse destruidor, ele não é Satanás? Não, não é, porque ele é dado um nome específico. Notemos que lá no texto que nós lemos, lá em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, fala que ele é a serpente, é o dragão, é Satanás, o diabo. Ele deixa bem claro de quem se trata. E todos os nomes que nós temos dado ao diabo, está lá. Mas aqui é dado um nome específico, Apolion e Abaddon. Tá? Então, é uma entidade diferente. Agora, a essa altura dos eventos que nós estamos lendo aqui, Satanás e os seus anjos já foram expulsos do céu, como nós já vimos na semana passada, sobre a batalha que há no céu, e eles não têm mais acesso do céu porque foram expulsos, mas eles têm acesso à terra, eles também têm acesso ao abismo. Eles têm acesso ao abismo. Não é que Satanás, quando nós lemos lá em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, que ele vai ser encerrado, preso, trancafiado no abismo, não quer dizer que vai ser a primeira vez que ele esteve lá. Ele vai ser preso, vai ser detido lá. Mas não quer dizer que ele nunca esteve lá, ou nunca teve acesso lá. Sim, ele teve. Tá? Tanto que ele foi, que a besta, que é o anticristo, foi revivificado por Satanás, e Satanás estava nessa ocasião no abismo. Tanto que fala que a besta ressurreta vai subir do abismo. Então, quem estava no abismo? Satanás estava no abismo, porque é ele que vai
possuir o corpo e voltar como o anticristo, só que vai ser ele. Então ele tem acesso ao abismo, vai ser nesse abismo que ele vai ser preso, trancafiado durante 1000 anos, mas não quer dizer que ele nunca esteve lá. Tá? Então, só para recapitular rapidamente sobre esse abismo. Número 1, o inferno temporário, tá? que existe para as almas dos homens que morrem sem Cristo, tá? Não é o abismo. Tá? Eu quero mostrar aqui, recapitular, o que não é o abismo. O abismo não é o inferno, como nós lemos em Lucas 16, 23, quando fala assim: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui é Lucas 16, relatando ali o episódio de Lázaro e o homem rico, que os dois morreram, foram sepultados. O homem rico foi para o inferno, lugar de sofrimento, chamas, tormento, e Lázaro, ele foi para o céu de Abraão. Tá? E nessa época, eu não vou me deter aqui, mas naquele tempo, hoje não, mas naquele tempo, o inferno, que era a habitação dos mortos, o inferno naquela época não necessariamente queria dizer um lugar de tormento, tanto que os dois morreram, estavam no inferno, mas haviam 2 compartimentos do inferno, um para as almas perdidas e outros para as almas salvas do Velho Testamento. E lá estava Abraão e para lá que foi Lázaro, e havia uma divisão, havia um abismo, um precipício, uma divisão que se tornava impossível passar de um para o outro. Essas pessoas no lado paraíso do abismo, é lá que estavam Davi, Samuel, enfim, todos os santos do Velho Testamento estavam lá, não podiam ir para o céu porque Jesus não havia feito o pagamento. Por isso que Jesus, depois de crucificado, ele morreu, durante 3 dias ele foi e pregou para eles que estavam cativos no inferno, eram os salvos do inferno. Os perdidos no inferno, não adianta falar nada, o destino, a condenação eterna já está selada, não se pode fazer mais nada, só aguardar o turno branco agora para a condenação final. Mas ele foi lá pregar para essas almas dos salvos que estavam lá, e quando ele subiu para o céu, ele levou com ele todas aquelas almas e ficou vazio sem ninguém. Então agora, depois disso, depois da ressurreição de Cristo, todo mundo que morre, a alma e o espírito já vão direto para o céu. Não precisa ir para esse lugar onde ficar esperando o preço ser pago, porque o preço já foi pago após a cruz. Então, não tem mais esse lado paraíso. Inclusive, a Bíblia dá a entender que o lado do inferno se expandiu, aumentou e tomou conta de todo o espaço que era do inferno paraíso. Então hoje não tem mais inferno paraíso, quem morre e não é salvo vai para o mesmo inferno que estava o homem rico, quem é salvo, o corpo, a alma e o espírito vão para o céu diretamente, o corpo vai para a sepultura, mas o espírito, a alma vai para o céu. Então isso hoje mudou, isso foi antes da cruz, agora depois da cruz, morreu, salvo vai para o céu, não vai para o inferno. Muito bem, o abismo não é esse inferno, tá? Que é o lugar onde os perdidos temporariamente aguardam em tormentos para o julgamento do trono branco, que também já é assunto para outra mensagem. Tá? Mas o abismo não é esse inferno que é para humanos, é para seres humanos apenas, não é para demônios, onde caído o diabo, é para humanos. Tá? O abismo também não é o lago de fogo, lá em Apocalipse 20, 10, onde nós lemos: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Muito bem, o abismo não é o lago de fogo. O lago de fogo é a condenação eterna, o lago de fogo é a habitação eterna, o lago de fogo é o juízo eterno para o diabo, para o falso profeta, para o anticristo e todos aqueles que estavam no inferno, que nós lemos lá em Lucas 16, eles vão ser retirados de lá, aparecerão perante Cristo no tribunal do grande trono branco, onde só vai ter quem é perdido, não vai ter ninguém salvo. Tá? Do mesmo jeito que no tribunal de Cristo não vai ter nenhum perdido, no tribunal do trono branco não vai ter nenhum salvo. E lá eles serão então julgados e condenados com um grau diferente de condenação e sofrimento no lago de fogo. Muito bem. Esse lago de fogo não é o abismo. O abismo não é o lago de fogo que vem depois do julgamento do grande trono branco. Igualmente, o abismo não é o fogo eterno mencionado por Jesus em Mateus 25 e
capítulo 25, versículo 41, onde diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? Então, mais uma vez, aqui não se trata do abismo, é um lugar diferente do abismo. E note que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, esse fogo eterno não foi preparado, não foi feito para seres humanos, mas é para lá que seres humanos perdidos vão. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é um lago de fogo eterno. Tá? Esse é o mesmo lago de fogo de Apocalipse 20, 10, está aqui em Apocalipse 20, 15. Tá? Mas o lago de fogo não foi preparado para seres humanos, porque Deus quer que todo ser humano aceite, conheça e aceite a Cristo. Essa é a vontade dele. Só que nem todo mundo vai aceitar, muitos vão rejeitar. E aqueles que rejeitam a Cristo, eles vão para esse lugar e serão intrusos lá, porque foi preparado para o diabo e seus anjos. Tá? Não foi criado para seres humanos, mas é para lá que vão se rejeitarem a Cristo. Agora, existe uma possibilidade, não podemos ter 100% de certeza, que esse abismo é o mesmo abismo do que a prisão Tártaros que nós lemos lá em 2 Pedro e aquela prisão eterna que nós lemos lá em Judas 6. Tá? Pode ser que seja, pode ser que não seja, uns acham que sim, uns acham que não. Francamente, não adianta se debater muito, discutir muito, porque isso não tem nada a ver com nós, no sentido que nós não vamos falar, é um lugar especificamente para anjos caídos. Então, como eu não sou um anjo caído, não estou pregando para anjos caídos, então fica uma discussão meio que acadêmica, tá? Mas pode ser que seja, pode ser que não seja, o resultado não é muito importante. Mas existem lugares específicos, não é? Inferno é tudo a mesma coisa. Muita gente acha que o inferno lá de Lucas 16, por exemplo, o lugar onde os mortos aguardam, antes da cruz, aguardam num lugar bom, num lugar ruim, depois da cruz só tem um lugar ruim. Eles acham que a prisão, que Tártaros, lago de fogo, fogo eterno, tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, existem distinções. Tá? Então, os eventos, para resumir hoje, os eventos da tribulação serão ímpares, serão sem precedente. Recentemente o mundo está passando, está no meio dessa pseudocrise pandêmica da Covid. E vocês conhecem minha opinião, o vírus é real, mas o que tem realmente acabado e matado pessoas e destruído, afetado o mundo, não é o vírus, é a crise que foi criada a partir do vírus. Mas, voltando ao assunto, mas o que o mundo atravessou com essa história de Covid, gente, isso não é nada em relação ao que o mundo vai atravessar, não é nada. E se o mundo entrou em pânico, e tem gente que até hoje está em pânico, se causou essa confusão toda no mundo, esse é um vírus que não é, francamente falando, não é essas coisas todas do que estão fazendo. Imagine quando acontecer coisas que realmente são inexplicáveis, realmente são horripilantes, realmente são fora do comum. Por exemplo, nós lemos Apocalipse 9 sobre que o chão vai abrir, vai sair uma fumaça, essa fumaça vai escurecer o céu, vai escurecer o ar, vai ficar tudo escuro, essa fumaça vai, como descreve aqui, vai cobrir o mundo inteiro. Então vai ser dias de trevas, dias que vai haver escuridão o tempo todo, e nessa escuridão, dentro dessa fumaça, estarão demônios, estarão esses gafanhotos infernais atormentando o mundo, e as pessoas não salvas vão estar buscando a morte e não vão achar morte. Então, você imagina a cena. Gente, isso é uma das coisas que irão assolar a terra. Essa invasão de demônios saindo do abismo para atormentar os perdidos. Mas como eu falei, só os perdidos serão atormentados. Então, se nós somos salvos, nós sequer estaremos aqui na terra. Mas a única forma da gente escapar desses acontecimentos, do anticristo, da tribulação, da grande tribulação desses 7 anos, a única forma de escapar disso é aceitando a Cristo. Mas como alguém vai aceitar Cristo se não ouvir o Evangelho? Como alguém vai receber salvação se não tem que levar alguém que o leve o Evangelho, leve a salvação, mostre da palavra de Deus, ensine o que Deus fala? Existem pessoas que estão prontas, que o Espírito Santo já preparou. Tem pessoas que ainda não preparou o suficiente, tem gente que o Espírito Santo está trabalhando. Nós não sabemos quem são essas pessoas e nem devemos procurar quem são essas pessoas. Devemos apenas levar o Evangelho e
deixar que Deus mostre, que Deus nos guie, nos direcione, para que haja esse encontro. Devemos pregar o evangelho a toda criatura. E não ficar achando, eu acho que você é, eu acho que você não é, você está pronto, você não está pronto. Nós não temos como saber. Então nós saímos e pregamos o evangelho para toda criatura. Algumas pessoas estarão prontas para aceitar ali na hora, outras pessoas vão precisar de alguma visita, talvez algumas pessoas precisarão ter uma espécie de um estudo, que nada de errado com isso, mas não é necessário para todo mundo necessariamente. Então, o que nós temos que fazer, eu quero fechar com isso, nós precisamos pregar o evangelho, não apenas entre quatro paredes, mas sair e ir onde as pessoas estão, levar o evangelho, apresentar o evangelho a todo aquele que queira ouvir o evangelho, porque é a única forma de escapar das coisas que estão para acontecer no mundo. A qualquer momento, pode ocorrer o arrebatamento. E depois disso, o anticristo vai subir ao poder e vai começar os 7 anos mais marcantes, 7 anos ímpares, na história do mundo, da humanidade. E quem estiver na terra vai sofrer. Ainda vai poder ser salvo, mas o custo será altíssimo. Tá? Vai ser muito mais custoso, vai ser perigoso, vai ser fatal em muitos casos. Então, vamos pregar o evangelho munidos dessas informações que estamos vendo sobre esse tempo na terra. Vamos levar o evangelho, vamos ter compaixão. Um dia nós não conhecíamos a Cristo, vamos levar o evangelho, vamos apresentar a Cristo como ele realmente é, nas ruas, nas estradas, nas escolas, prisões, hospitais, nas casas, calçadas, nas praças, onde as pessoas estiverem. Vamos, que essa é a nossa tarefa, e é a única cura, a única saída, a única solução para não passar por esse tempo tão perigoso, tão horripilante, que está para sobreviver o mundo. Amém? Essa é a nossa tarefa, é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. E vamos orar.